aquela conversa na rodinha lá. Pegando fogo essa porra aí, hein? Vai pegar fogo aqui. Vai, começa de novo aí. É isso aí, galera. Estamos aqui com o Júlio Campos, no box da Prate, da equipe Mateis. E aí, Júlio? Fala, Júnior! Quem diria que eu ia entrevistar você um dia, hein, meu? Você é de casa, né? Você é família, então o negócio é bacana. Isso aí. Conta pra gente como é que foi essa temporada, você faz uma análise aí. Cara, esse final na verdade, terceiro ano já aqui na R Mateis. O ano passado a gente acabou em terceiro campeonato e esse ano estamos brigando pelo título. É um ano que começou muito bom. Nas últimas 4 etapas a gente teve muito problema na tomada de tempo. Foi um negócio que acabou atrapalhando um pouco a gente no campeonato. A gente acabou perdendo alguns pontos. Mas no começo do ano a gente tinha muita velocidade, mas acabou que em 2 coisas também furou o pneu. E acabou também tirando alguns pontos bons nossos no campeonato. Que causou um pouco a irregularidade, né? Acabou que a gente marcou ponto em quase todas as corridas, mas assim, tem alguns pontos que foram tipo 2, 3 pontos. Foi no caso do que a gente acabou, estava em terceiro, segundo na corrida 2 e furou o pneu e a gente acabou em 18º, 19º, que acaba que você perde 16, 15 pontos no final de semana. Aconteceram duas ou 3 vezes, então a gente tem pelo menos uns 30 a 50 pontos que a gente jogou fora e com certeza já fazem falta, né? Mas a gente está disputando. Agora é brigar, tem que ganhar a corrida e ver o que acontece. Agora vamos falar um pouco de Stock Car depois. Primeiro, ontem, esses dias você montou um kart pros seus filhos. Você viu só? Você achou que eu não ia conseguir, né? Levou 10 horas pra montar o kart. Não veio não, cara. Eu quando trabalhava lá, desde quando eu trabalhava junto com teu pai, né? Porque a gente, meu Deus, mexia em kart naquela época. Porque a gente teve uma época que a gente acabou indo pra Europa e a gente começou a entender um pouco que o kart não funciona se você não souber o que está acontecendo. Então, assim, é lógico, a gente sempre tinha o Quirinão ali para comandar, fazer o que realmente a gente usaria e qual seriam as diferenças no kart, mas no final a gente já conseguia discutir bastante, viu? A gente discutia bem sobre o que a gente ia fazer no kart, o que a gente ia fazer. Então, mexi em kart bastante mesmo. E consegui, cara. Eu não acreditava que fazia 20. E ontem, bota aí o vídeo da Júlia, filha do Júlio, andando ontem lá no cartódromo de Curitiba. Cara, você olhou no olho dela, do teu filho, ele não andou, né? Mas... Cara, você acredita que tem medo? Tem medo? Cara, tem medo porque assim, o Rafa lá, meu primo, o Zezinho, assustou a criança, cara, com o capacete. Isso 1 ano e meio atrás. E assim, cara, ele tem pavor ainda de colocar o capacete. Ele vai no cartódromo, senta no kart, acelera e freia, põe o capacete. Não. Ele gosta de futebol. Ele tá jogador. Ele bate bem na bola, o Júlio coloca lá uma camisetinha. Ele só no ângulo, ele só vai na gaveta. O Marcão tá no futebol por enquanto. Cara, ele é doente com o carrinho. Ele passa o dia inteiro brincando de carrinho. Adora ir no kart, gosta de assistir, mas ele ainda tá com esse receio aí do capacete. Ele é muito novinho, né? Há 4 anos, né? O menino tá... Mas assim, esse kart, na verdade, a gente comprou pra ele, né? A gente não imaginava, só que a Júlia, cara, eu acho que ela roubou o kart, cara. Gosta da bagunça também. Cara, não, mas ela andou bem. Essa filmagem é a primeira volta. Quando a gente saiu do box, eu saí filmando ela. Daí, quando tava terminando a volta, eu já tava quase vomitando. Ela fez o traçado direitinho. Direitinho, né? Então, na primeira volta. Depois ela deu mais umas 12, 15 voltas, direto sozinha. Só que eu não conseguia filmar, cara. Cara, dá um enjoo você ficar assistindo. Eu comecei a enjoar, falei, fiz isso já. Quando eu vou lá pra Xanxerê, eu fui uma garotada andando comigo lá. É legal pra caramba. Ô, Júlio, então, família automobilista, né? Então. Seu irmão foi um puta de um piloto, o Marco Campos. Explica como é que foi assim, cara, porque você era muito pequenininho na época e teve todo esse acontecimento do teu irmão. Como que foi a sua família deixar você voltar a correr? Foi difícil assim? Então, Júlio, na verdade assim, eu não deixei eles... Eu comecei com 9, 8 anos de idade na kart. Quando o Marco faleceu, eu tinha 13. Então, no dia da morte, assim, no dia do enterro do Marco, cara, eu olhei para meus pais, a gente tava atrás de um carro, seguindo o caminhão de bombeiro. E acabou que eu falei pra eles, olha, esse final de semana tem uma corrida que era em Arapoti e eu tô indo. Tipo, eu não vou parar de correr por causa disso. E eu sabia que se eu não voltasse aquele fim de semana, eles não me deixariam voltar, entendeu? Nunca mais. Nunca mais. Então, assim, não existiu a possibilidade
de parar. E aí eles viram que eu queria mesmo, a gente já estava num momento onde o Marco estava gastando muito dinheiro de Europa, pô, uma complicação grande financeira, porque correr fora é muito caro. E aí eu tava meio correndo pouco de kart, só onde dava, quando dava. E assim, nessa época, quando o Marco faleceu, apareceram algumas oportunidades e foi quando eu realmente estourei. Eu já tinha um campeonato brasileiro, já tinha paranaense, já tinha paulista. Aí veio então, a parte boa. Né? Veio a parte boa e assim, foi quando eu encontrei o Quirinão. Foi quando apareceu o Quirinão na vida, ele apareceu aí na Graduados B, no Farroupilha mais ou menos, foi quando eu peguei para começar com o Quirino e foi um negócio que de lá para cá fomos a vida inteira no kart, né? Sempre quando tem aquele papo no cartódromo, a galera sempre fala de você. O pessoal sempre fala que você, se continuasse muito tempo no kart, você se tornaria um dos maiores pilotos de kart da história. Cara, na verdade o kart, por que eu larguei do kart? Eu tava no Pan-Americano em Curitiba e eu quebrei a costela. E aquele negócio me moeu, cara, porque assim, era uma dor insuportável. Eu ainda consegui fazer 1 ano e meio correndo, só que assim, tinha corridas que eu não fazia treino de quarta, quinta e sexta, ia só pra corrida no sábado. E na época, com o Quirino, com todo mundo, pô, tinha Paulista, tinha Parila, tinha Pan-Americano, Brasileiro, Mundial. Cara, eu deixei esse ano de correr em Escusa, tudo pago, porque eu ganhei uma Copa do Brasil e eu ganhei tudo pra ir pra Escusa, tipo, Tony Kart, podia escolher a equipe que eles pagariam tudo. Sim. E viagem, hospedagem, tudo, cara, eu não podia. Eu não conseguia, cara, respirar. Então, assim, o kart acabou que eu machuquei a costela e tive que dar uma segurada. Fui para Europa, fui para os Estados Unidos e aí eu comecei a andar de carro e não consegui mais voltar. Fiz mais corridas, ganhei mais brasileiros de kart. Depois disso, eu vinha só para correr brasileiro e ainda ganhei mais 1 ou mais 2 brasileiros só de vir correr. Mas não conseguia correr muito, cara. Hoje, eu vou te falar que quando eu fui andar com o Marco Júlia, eu fui andar com kart lá, fui sair do box, a costela dói ainda, cara. Eu falo, mas como é que pode essa desculpa? É uma coisa que fica... Não, a costela é um negócio bem complicado. Depois que quebra uma vez, ela me lascou com kart. De onde surgiu o número 4? Então, cara, o número 4 foi assim, o Marco, quando começou. Na verdade, foi 100% das coisas por causa do Marco, né? A cor do carro, o número, assim. Eu lembro que o Marco andava com o número 3, ou com o número 3 ou com o número 4 no kart. E aí ele, na época eu sempre fui do contra e eu comecei a andar com o número 5. No kart, meu primeiro número foi 5. E aí, só pra tipo uma continuação do dele, mas sempre ligado a ele. Depois que ele veio a falecer, eu falei, putz, vou começar a usar todas as coisas dele. Pegaria o número 3 ou o número 4, e acabou que eu escolhi o número 4 e ficou. Depois que você faz a primeira vez, você se apega ao negócio, cara. É a mesma coisa que o número do capacete, você se apega e você não consegue trocar. E tem uma coisa muito engraçada, porque o número 4 é engraçado. O meu pai, você correu com meu pai a vida inteira, ele adora o número 4. E antes de você, ele já gostava, porque quando ele jogava bola, ele usava o número 4 e ele adorava aquele número. Então é uma coisa que foi uma coincidência enorme, vocês usaram o número 4 os dois. Então, é que assim, quem né, não conhece a história não me liga muito, né? Mas o Quirino na minha vida no kart foi um negócio muito forte, porque quando aconteceu o negócio do Marco, a gente acabou que meu pai ficou muito tempo sem trabalhar mesmo. E assim, eu precisei de muita ajuda para conseguir continuar correndo de kart. Então assim, eu nunca gastei R$1 com pneu, com kart, com motor. O pessoal da LR, o Edson, o Quirino, cara, eles realmente não me cobravam nada. E aí pegava os mecânicos, que lógico, tem uns ajudantes, né, dentro da equipe. E esses mecânicos a gente acabava que, tipo, ou o Edson pagava, que era um cara que entendeu, ou a LR pagava, ou quando veio o RBC no finalzinho também pagava esse pessoal, e a gente sempre dava um jeito de pegar peça na Mini, vender, o Quirino vendia as peças. Então assim, foi uns anos que a gente teve que se virar mesmo, se virar muito, e assim, o Quirino realmente ele abraçou a causa. Logicamente que ele tinha as coisas que ele ganhava com isso, a gente ganhava muito campeonato, e a gente sentia a equipe de pilotos, porque júnior menor, júnior, eu acabava dando aula para muitos pilotos e aqueles pilotos acabavam vindo para ele. Então assim, a gente acabava se ajudando, logicamente, mas ele antes mesmo, depois a gente correu o primeiro campeonato junto, ele entendeu a situação, ele viu como que estavam as coisas e realmente foi aquele negócio dentro de pista virou um pai mesmo, porque foi um negócio muito bacana, ele abraçou a causa e a gente ganhamos muita coisa junto, muita corrida mesmo. Só faltou o Mundial, porque o Carrapa tirou de você, né? Não, naquele Mundial do Carrapa o Quirino não tava.
O Quirino, naquela vez, eu não sei se foi passaporte, que não tiramos na hora, ou se ele estava com a outra pessoa. O que aconteceu? Eu lembro que eu fui, acabou que eu conheci o Zé Bolão lá. O Zé Bolão ele já era conhecido, mas assim, ele era mecânico do Caio e acabou me ajudando lá no Mundial. O Quirino não conseguiu ir nesse. Mas esse daí, o kart era muito bom, né? Michael Wilson, nossa. Sim. É que eu não tinha experiência nenhuma e a gente lá, eu lembro até hoje, sabe que são aquelas coisas que marcam? A gente não tinha carburador. Os pessoal da equipe deram um carburador pra gente e eles foram falar comigo depois da tomada quando eu larguei em quinto. Os caras datando e voando. Não sei ainda, mas nosso kart era quase tão bom quanto. O problema é que assim, se a gente tivesse um carburadorzinho melhor, algumas coisas, se a gente tivesse mais tempo a gente andava de 125, lá era 100 cilindradas. Né? Se a gente tivesse mais uma corrida ou duas antecipadas desse Mundial, a gente teria dado bastante trabalho pro Carrapa, viu? Mas assim, ele tava, o esquema dele lá, o Carrapa, tava roubado, vai, fala a verdade. Aquele negócio lá era bruto demais, cara. Não dava pra andar com ele. Ninguém pegou ele. Não, ele tava, era fim de semana do cara. O cara fez pole. Merecedor. Merecedor. Aquele final de semana era dele. Ô Júlio, é verdade que o Nicastro foi o seu maior rival no kart? Cara, o Nicastro, na verdade, ele foi uma escola, né? Porque o cara, ele já tava lá há muito tempo e ele nunca parou. E, Mas então, você deu trabalho pra ele quando você chegou. Não, a gente bate muito nele, né? A gente exucrinou a vida dele, a gente fez uma revolução na vida dele, porque até então as pessoas chegavam, tomavam um pau e saíam. Você chegou pra motivar ele. Chegou pra motivar, falou, bichão, você vai andar ou você vai tomar na cabeça muito. E assim, é aquele negócio, no caso já tava lá. Ele era um graduado ZA, multicampeão, ganhando tudo. Experiente, piloto da Mini, Mário Sérgio. E a gente, tipo assim, chegando com o Quirino e com o LR, que era um motor que não tinha toda aquela coisa de kart mini, toda aquela fábrica envolvida, né? Então assim, pra quem olhava na época, cara, era um negócio bem mais difícil de bater o melhor piloto da época com as coisas que a gente tinha que vir em desenvolvimento. Não era um negócio desenvolvido de fábrica igual deles. Mas a gente deu muito trabalho e assim, não é que... Assim, eu acho até hoje, o Nicastro, o melhor piloto de kart que eu já guiei com ele. Já andei com todos eles, então, desde Alonso, todos esses pilotos eu andei. Mas realmente o Nicastro, cara, ele prova até hoje. Eu assisti o brasileiro do ano passado, Sim, e ele tava assombrando. Aí eu acho que, sei lá, se foi o Olinho, alguém jogou ele pra fora num negócio lá, e uma bateram no bico dele, que tem umas regras novas, e acabou que ele ganhou o campeonato, mas não levou porque o bico tava... Assim, o cara mostra até hoje que realmente ele, no kart, ele é um dos caras mais completos para andar naquele brinquedinho lá. Ô Júlio, você ficou muito pouco tempo, você ficou 4 anos nos Estados Unidos, né? Correndo de Dodge. Na verdade foram 2 anos. 2 anos. O meu primeiro ano eu fui campeão da Skip Barber, que era uma Fórmula Renault, e fui para uma Fórmula 3 deles, que era a Barber Dodge. E nesse ano acabou o patrocínio mais ou menos na metade do campeonato. Então não foi intenção sua voltar pro Brasil? De jeito nenhum, mas de jeito mesmo. A gente simplesmente acabou que lá o pessoal estava cortando muito estrangeiros, que tinha acabado de acontecer, acho que 11 de setembro, foi um negócio lá que estava um negócio bem complicado para estrangeiros. E o Brasil, cara, eu cheguei numa época onde a gente tinha 8 pilotos ou 7 pilotos brasileiros na Indy. Que era Cristiano da Mata, Fittipaldi, Junqueira, Tony, Hélio. Cara, eles estavam em 8. Então, assim, eu seria mais um brasileiro entrando naquele lugar. E o meu patrocinador era 100% americano. O meu inglês, ele estava começando, estava aprendendo, já falava inglês, dava entrevista, fazia as coisas todas. Só que era mais um brasileiro, entendeu? Ali no meio de, sei lá, eram 22 carros com 8 brasileiros. Então, assim, eles nem era ideia deles, tipo, mais um cara desse lá. E foi aquelas coisas que não era pra ser mesmo. Tipo, eu fui campeão no primeiro ano em cima do Ediel Mendinger, que era um cara que foi pra fora, no de NASCAR, na Penske, não sei quantos anos. Então, assim, foi um negócio onde a gente tava ganhando de caras que chegaram. Capacidade e certeza que a gente tinha pra estar lá. Mas... o automobilismo é no money, no race, né? Se não tem dinheiro, o cara não corre. Aí você veio pra Stock Car, veio fazer uns treininhos. Cara, Stock Car, na verdade, eu não vim de cara, não. Eu fui meio receoso. 2005 quando eu vim. Na verdade, eu voltei no final de 2000, quando acabou o ano de 2002. 2003, pra não ficar parado, eu fui andar de kart de novo, mais umas corridas. Eu acho que eu ganhei brasileiro esse ano. Inteiro? Então foi esse ano, nem Paulista que você correu? Eu fiz umas 3 corridinhas no Paulista por causa da costela. Fazia 3 corridas no ano que eu fazia o que conseguia, mas treinava bastante. Em pista sempre muita borracha. Quando emborrachava, as costelas arrebentavam. Fazia os brasileiros, eu acho que eu ganhei 1 ou 2 brasileiros nessa época, que eu andei de kart, sei lá, mas eu andei alguns brasileiros. E aí em 2004 eu falei, putz, vamos pensar em turismo.
porque naquela época ainda a minha cabeça era voltada a tentar alguma coisa. Eu tentei algumas coisas para tentar ir para a Fórmula 3000 ou para uma Fórmula 3 europeia de patrocínio, corri muito atrás disso e acabou que não rolou dinheiro. Em 2005 eu fiz meu primeiro ano de Light. Então no início, assim, a sua intenção sempre foi andar de Fórmula? Sempre de Fórmula, nunca tinha sido turismo até eu chegar e conhecer Stock Car. Foi no final de 2004 eu vim assistir uma corrida e falei, cara, demorou um pouco pra você engrenar, né? No começo foi difícil, né? Cara, muito, não foi pouco não, demorou muito, não foi que demorou pouco. 2005 eu entrei, no começo do ano a gente ganhou quase tudo e no final do ano acabou quebrando, eram 8 corridas, né? A gente fala no começo do ano, mas assim, é um campeonato de 8 etapas, onde a gente era líder isolado com 60 pontos na frente e nas últimas 3 etapas quebraram. E aí acabou que a gente perdeu o campeonato da Light e a ideia, a gente não tinha verba nem patrocínio para continuar andando de Light. Então a gente tinha que ir para Stock Car. E 2006 era um ano que tinha um monte de carro, tinha acho que 40 e poucos carros na categoria. Então, daí chegou aqui e eu falei, cara, e aí? Não tinha equipe, porque assim eu não tinha ganho o campeonato, não tinha patrocínio, então uma equipe me chamou para fazer 2 corridas. Cara, eu nem lembro o que aconteceu nas corridas. Eu lembro que eu me estreiei aqui em São Paulo e eu me estreiei um carro quebrando a suspensão no final da reta na primeira volta e eu arranquei um muro fora. E fiz mais uma naquele ano. 2007 a mesma coisa, eu acho que eu fiz 3 corridas, mas assim, era aquelas coisas, você vinha no meio do campeonato, tudo sortido, um carro que você nem conhecia, e assim, não tinha treino. Foi quando você substituiu o Zonta? 2008, daí quando o Zonta foi o primeiro ano que eu sentei numa equipe que tinha uma estrutura e falou, ó, Júlio, vamos lá fazer corridas pra gente. Por acaso o Zonta correu a primeira, a segunda e a terceira, alguma coisa mais ou menos assim, e aí eu fui substituir ele na 4ª e 5ª. E aí quando eu corri nas 2 corridas eu cheguei tipo uma em 4º e uma em 6º. E cara, o campeonato tava tão embolado no começo que a gente já foi para 14º. E apareceu uma matemática onde eu poderia entrar no playoff. E aí ele falou, então você vai até o playoff. Se você entrar, você termina o ano. Se você não entrar, você sai fora. Só que, pô, entrar no playoff com 3 corridas menos que todo mundo, sendo que eram 8 corridas para entrar no playoff. Então, de 8, tipo, metade eu não estaria fazendo. Chegou na última corrida, na 8ª corrida, mais ou menos, a gente... Ou na 10ª corrida, não sei se eram 2 de playoff. Eu acho que era 4 de playoff. Eu tinha que chegar em 7º ou 8º. Cara, a corrida foi horrorosa. A gente conseguiu chegar em 9º ou 10º e faltou tipo 3 pontos para entrar no playoff. E aí o Zonta retornou e me substituiu até o final do ano, porque assim, ele realmente deu a vaga para mim e falou, ó, vai, tenta entrar no playoff. E eu não consegui, né, tinha um monte de corrida a menos. E faltou tipo 3 pontinhos, cara. Não entrei no playoff, fui para 2009, apareceu a Light e a Pickup, tinham 2 campeonatos. E esse ano a Carlos Alves na Light, tanto a Light quanto a Pickup, eles me pagaram um salário para correr lá, só que não queriam que eu corresse de Stock Car principal, só naquilo. Então assim, eu ganhei quase todas as corridas da Light, da Pickup. E na Light a gente quebrou 2 corridas, alguma coisa assim, mas terminamos o campeonato em segundo, 5 pontos atrás dos... Mas assim, foram 2 coisas bem bestas que aconteceram no ano. A gente estava no ano que a gente estava estourando na Light, a gente ganharia, mas era o primeiro ano mesmo do Carlão. E aí, 2010... Quando você deu boom, né? Foi quando deu boom. Aí foi o Jorge Freitas. Jorge Freitas me chamou pra correr, já foi o primeiro ano, na segunda corrida a gente já fez pódio. Mas daí eu tava com a mão, né? Era outra coisa. Tipo, já tinha 5 anos que, pô, Júlio, mas você não correu nada. Tipo, não, eu tinha corrido muito pouco de 2006 até 2008. Mas 2009 eu fiz 2 categorias, era o mesmo final de semana, quase todas elas. Mas assim, eu corri bastante. E quando eu cheguei, né, para 2010, a gente já veio arrebentando. Né? Podemos dizer que você é um veterano da Stock Car hoje? Hoje sou, né? Hoje não tem o que falar, né? A molecada tá aí em peso, entrada em peso. A gente tá... Eu tô no meu 10º ano na categoria já. E é o 2º ano que a gente já tá disputando o título. Então, agora tá na hora de ganhar o campeonato, né? Tá perto. Tá perto, mais uma vez perto. Desde 2014 eu disputei, 2015 lideramos o campeonato, muito tempo, até a 8ª etapa. 16 foi um ano bem ruim, a gente correu na C2 e foi um ano que não foi legal, acabamos em 10º no campeonato, alguma coisa assim. E 18 ano passado 3º, e esse ano a gente está aí disputando o título, mas também pode chegar em 6º ou 7º no campeonato, então vamos ver o que acontece. Então vamos torcer para o ano que vem, então dá tudo certo, né? Então não temos nada fechado ainda para o ano que vem, temos muitas conversas acontecendo, mas existe uma possibilidade muito grande da gente continuar na categoria, logicamente, né? Estamos aí brigando sempre por título, então provavelmente a gente devemos estar na categoria, não temos nada fechado, mas
Vamos torcer, né, Júnior? A gente sempre tem nossos kartzinhos pra brincar agora, tem os filhos também pra cuidar. Tava falando com o Atila agora, eu falei que se chover, vou trazer a meleca aqui. Tem que trazer o Quirino, todo mundo fala, quando chove tem que trazer a meleca do Quirino aí. Porque você sabe, né, Júnior? Na chuva no kart não tinha pra ninguém. O Atila, o nome disso é ciúmes, né? A gente nunca emprestou a meleca pra ele sempre tomava volta na chuva, aí ficava brabo, né? É isso aí, esse aqui é o Júlio Campos. Júlio, obrigado por Júnior, tamo junto, sete dar casas. esse espaço aí pra gente. Show. E boa sorte aí nessa final aí do campeonato. Tamo junto. Valeu. Valeu, obrigado.